Ronald Cowboy. Vem pra cá! Começando mais um Ronald News Talk Show! De Rivotril. Chega junto, seguindo o nosso canal, deixa seu like antes de poder, se quer pensar o que está acontecendo. Deixa aqui o seu comentário com o código de segurança do seu cartão de crédito aqui embaixo, meu amigo. Hoje a gente tem o Big Boss da Laboratório Fantasma, um dos maiores selos independentes do Brasil, Evandro Fiotti. Vamos começar o programa falando sobre... Sabe o que, cabeça? Lendas urbanas. Adoro. É, cara. Tem alguma lenda urbana que te deixa com cagaço aí em casa? Que dá aquele arrepio? Antes da gente ter smartphone, a gente era obrigado a conversar com os nossos amigos na sala de aula. Era incrível. Era terrível, tá ligado? Eu adorava. Hoje a gente podia também repetir as melhores piadas do episódio do Sai de Baixo do último domingo. O Ribamar. É o Ribamar! É o Ribamar! Tá ligado? Era uma época complicada. Além disso, o que a gente tinha de opção era ficar conversando sobre as lendas urbanas que dão cagaço, né, cara? Que eram repassadas no velho estilo telefone sem fio, né? Ali no boca a boca, né, cabeça? Diz uma coisa, como é que você tá e se você curtia, né, cara, lendas urbanas? Pô, eu tô ótimo, Ronald. Cara, você falando aí, passou um filme na cabeça, cara. É, passou um filme na cabeça, você tá com um problema de concentração de novo? Você parou de tomar seus remédios? Cara, olha... Que problema de concentração, o quê, Ronald? Meu problema é o saudosismo, que não me abandona, tá ligado? Que época maravilhosa essa da infância, que a gente acreditava nas histórias do próximo, né? Você não acha? Era um bom tempo. A gente acreditava no outro. A pessoa falava, você acreditava no que ela falou. Você curtia, então, essa parada da lenda urbana? Sempre gostei dessas histórias, cara, que são passadas de mão em mão, né? E que ninguém sabe a origem. A origem é a imaginação, né, cara? Não, as pessoas vão contando e de repente... Não. Eu acho que... Até hoje se fala. É difícil, né, isso acontecer aqui, mas eu concordo com você. Eu acho que é maneiro, lenda urbana. Eu lembro que na escola contava a história de que vinha... Você lembra o boneco do Fofão? Claro. Vinha dentro do boneco do Fofão, tinha uma adaga, tinha um facão ali. Exatamente. Você lembra dessa? Lembro. O boneco do Fofão, ele hipnotizava a criança. E aí a criança acordava no dia seguinte com a família toda morta sem saber o que aconteceu. Sim, cara. Era uma das lendas mais clássicas, cara. E assim, eu sei que é mentira, mas só de falar eu fico arrepiado. É, mas é pra ficar arrepiado mesmo. Uma amiga minha matou os 2 irmãos dela em 95. Que pesado, cabeça, sabe? Mas o que aconteceu de verdade? Como assim, cara? O espírito do boneco do Fofão hipnotizou ela pegou o facão e matou o irmãozinho, cara. Ronald, você não faz ideia do tanto de lenda urbana que eu comprovei nos anos 90 lá no interior. Não, peraí, cara. Rapaz, peraí. vamos ficar falando aqui até a investigação da polícia na época. Deu que a sua amiga matou os irmãos com a faca do Fofão? Não, claro que não, cara. A polícia abafava os casos, eles inventaram uma história de latrocínio, conversinha fiada. Pra que eles inventavam? Pra proteger a empresa que fazia o boneco? Não, eles não queriam que o prefeito se fudesse depois lá. Ninguém ia querer ir pra cidade se soubesse que o Fofão tava matando as crianças. Eles falaram que foi latrocínio? O Fofão tava estimulando a morte, né? Provavelmente foi latrocínio, se falaram que foi latrocínio, tá ligado? Sabe por quê? A história do Fofão é uma lenda. Era lendário mesmo. Cara, você não imagina a doideira que foi aquela época, Ronald. Não lendário, era uma lenda, Puta cabeça. merda, era mano. uma lenda no sentido de ser uma mentira, tá ligado? Deixa eu adivinhar. Você investigou a história e descobriu que, na verdade, foi o Fofão que fez isso? Exatamente, eu investiguei e descobri que foi o boneco que hipnotizou a menina e fez ela pegar o facão de dentro do Fofão e matar o irmãozinho dela e no dia seguinte não lembrar de nada. Aos 10 anos de idade, o perito Adriano Vilas Boas estava confirmando mortes 12 anos. por motivos... 12 anos você tinha? Perito em ectoplasma, ele estava ali confirmando mortes por motivos sobrenaturais. Você tem cara daqueles caras que ficavam ouvindo o disco da Xuxa ao contrário para poder se comunicar com as forças do inferno, né? Tinha isso mesmo, É bem cara. essa cara isso. Tinha isso mesmo, cara. Na falta de uma TV sem antena, em estática, igual o Poltergeist, tá ligado? Era o único jeito possível de eu me comunicar com outras almas perdidas que nem eu. Porque nenhuma das crianças da rua queria conversar com você, então você queria conversar com a TV. Não é verdade, cara. Naquela época, não tinha chat da UOL pra você ter amigos virtuais. Seus amigos precisavam ser sobrenaturais. Não, cara, Era a única solução possível. Meu Deus do céu. Sabe, eu já me arrependo de ter começado essa conversa. Você deve ter sido uma criança, tá ligado? Aliás,
Você deve ter sido uma criança que botava medo nas almas penadas, tá ligado? Eu fico pensando nos diabos, ele falando pros seus filhos, assim, tipo, não entrarem em contato com aquele maluco cabeçudo do Jacareí. Se fuder, cara, eu nunca ofereci perigo. Não queima o meu filme assim só porque a gente tá no Ronald Rios Talk Show, tá bom? Falando sério, E porque você nasceu já quando existia internet. Vamos mudar aqui. Outra lenda urbana boa. Eu lembro que tinham aquelas figurinhas de tatuagem que vinham no chiclete. Tinha. Ping-pong, você lembra dessa? O pessoal achava que tinha LSD nesses adesivos. Mas tinha, um amigo meu morreu de overdose com essas figurinhas. Eu acho que não, cabeça. Me conta, o que aconteceu com ele? Ele colou um monte de figurinha no corpo dele, no braço, na perna, assim, igual o pet de nicotina, Sei. tá ligado? Morreu de overdose. Não, sim, ele colocou isso tudo no corpo e ficou doidão de LSD. Ele ficou idiota igual o cara que acredita que tem droga no chiclete. Se liga, cara, ele nunca mais foi o mesmo. A história é um pouquinho mais complicada que isso, tá? Ele dizia que um pássaro tinha roubado sua alma e que voltaria no Natal, certo? Que? Aí quando chegou no Natal, ele disse que o pássaro tinha trazido a alma dele de volta, só que era a alma de um pirata. Então ele começou a beber rum, mas ele tinha 9 anos de idade, entendeu? Daqui a pouco você vai me dizer que você perdeu a virgindade com a loura do banheiro, cabeça. Cara, não fala uma coisa dessas, Ronald. Caralho, tem algum espelho aqui no estúdio? Mas que papo de... Relaxa, cabeça. Mas é sério. Vamos lá. Ela só aparece no banheiro da escola, tá ligado? 1. E 2. O que eu tô falando, tá ligado? Isso é uma lenda urbana, ela nunca existiu, cabeça. Cara, você não tá entendendo, Ronald. Caralho, velho. Naquela época eu confundi amor com medo. Naquela época, você se refere quando você tinha 12 anos? Sim, mas eu tinha a sabedoria de um homem. Sim, um homem que apoiou muito na cabeça na longa carreira que você teve na NFL. Eu nunca joguei futebol americano, mano. O seu problema é falta de fé. Eu tenho fé sim, cabeça, que você vai melhorar. Pra chamar ela, você invocou olhando no espelho. Sim. Ok. Foi então que eu me apaixonei por ela. Você se apaixonou por uma loura fantasma maior de idade. Ela era muito mais do que isso na época, Ronald. Sim, ela era uma criminosa também, cara. Você tinha 12 anos. Tecnicamente, ela seria uma aliciadora de menores do mundo sobrenatural. Prossiga. Você nunca vai entender. A gente tinha que falar o nome dela 3 vezes olhando no espelho. Ok. E dar 3 descargas na privada. Ok. E aí quando ela aparecesse na privada, a gente podia Não, peraí, não faz sentido. Não era no espelho? Por que virou na privada agora? Ela aparecia no espelho, não era isso? Caralho, foi então isso que aconteceu. Você desvendou o mistério que me atormenta há tantos anos, Ronald. Não desvendei Porque nada. eu dei a descarga e eu fiquei olhando pra privada esperando ela aparecer. Não. Ela não apareceu e de repente alguém me cutucou no ombro por trás e quando eu me virei, ela levou um puta susto. A loura se assustou com você, cabeça! Sim. Não foi você que entrou em choque quando viu um fantasma de vestido branco. Não. Foi ela que entrou. Não, Conrad, ela se assustou porque na época eu tinha a cabeça do tamanho que eu tenho hoje, mas o meu corpo era de uma criança de 12 anos. O meu rosto era cheio de acne e eu não gostava de estourar as espinhas porque minha mãe sempre falava que dizia que aumentava, né? Se estourasse, porque espalhava daí. Pior, fica horrível, cara. Eu chego a ficar com pena de você e assim... Você estourava as espinhas? Sim, era horrível, cara, lamentável. Não. Eu fico com pena de você pelo que aconteceu, né? Porque ela era sua paixão e vocês não conseguiram ir pra frente ali. Não era justo. Obrigado. Não era justo isso. Mas pensa na diferença de idade, cabeça. Não era pra ser. Ronald, você não sabe o que é amor verdadeiro, né? Sabe o que é sobrenatural de verdade? O quê? A paixão que eu tinha por ela e eu nunca pensei que eu fosse me apaixonar pra em seguida ter o meu primeiro coração partido por ser feio. Na sequência. Você conseguiu ser rejeitado por um fantasma? É uma perspectiva. E em qualquer outro momento eu ia achar que era mentira, se você estivesse contando vantagem, mas eu acredito na lógica e no universo aonde você é tão liso que você tomou fora de uma fantasma no banheiro, cara. Eu acho que essa história aconteceu mesmo. Eu consigo ver o sarcasmo na sua voz. Não tem sarcasmo nenhum, Eu cara. Você em casa, nos comentários, vocês lembram de alguma lenda, cara? Uma cabeça aqui, me dava um cagaço gigantesco, velho. Era a do ladrão de órgãos. Que ele te roubava um rim, e aí no dia seguinte você acordava numa banheira de gelo, cheio de cicatriz nas costas, tudo fodido. Você lembra dessa?
Cara, esse é um jeito muito legal de ganhar dinheiro. Não é nada legal. É forma de ganhar dinheiro, é ilegal, inclusive, cabeça. É mercado ilegal de órgãos, sabe? O dinheiro é sujo, cabeça. Por causa do sangue? Não. Ué, cara, é só você colocar um jaleco, revestir o quarto com um jornal assim, não vai sujar nada. Não, ok, cabeça. Eu já disse várias vezes, tá ligado? Eu não vou pagar fiança pra amigo meu que cometer qualquer crime idiota. E crime inteligente? Eu acho que enquanto a gente andar junto, isso não é uma preocupação minha, tá ligado? Agora, quem é muito inteligente, eu vou chamar agora, é o compositor, cantor e empresário do rap e das passarelas, Evandro Fiotti. Roda! Muito bem, senhoras e senhores, aqui agora com ele, cantor, compositor, businessman brasileiro, Evandro Fiotti. Salve, meu chapa, tranquilidade? Satisfação enorme, meu mano Ronaldo. Prazer ter você aqui no programa conosco para conversarmos sobre música, Brasil e o que mais estiver na agenda. Vamos nessa, satisfação, parabéns pelo programa aí. Obrigado, Você Adriano, conhece ele? Sempre um prazer, só do programa. Adriano é demais, cara, você vai gostar dele, cara. Me diz uma coisa, eu acho que assim, primeiro vamos começar falando sobre o êxito da Laboratório Fantasma, a gravadora que você criou com seu irmão, Emicida, há 13 anos? 13 anos. 13 anos? Nossa, agora acertei oficialmente, de cabeça, assim. Junto com aquele Juro disco que não que você ama. A primeira mixtape tá entre os melhores discos de rap nacional pra sempre, tá ligado? Tá mesmo. Vai ter 50 anos de rap e essa mixtape não vai ser batida. Então, eu acho que é muito fácil hoje, né, para as empresas, para as TVs, quererem um pedaço, né, da torta que é a Laboratório. Acho que hoje em dia é muito fácil, chegam muitos convites para vocês, mas, né, por ser um dos maiores selos da América Latina. Mas como é que foi lá atrás pra você, cara? Quando você trampava no McDonald's, você sair fora e falar, quer saber o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou montar uma gravadora, cara. Eu vou entrar nesse bagulho de show business aí. O quão ruim você tava da cabeça quando você decidiu isso? Cara, eu na família, eu sou o cara que sou bom da cabeça. Só que eu me deixo conduzir pelos sentimentos alheios. Na verdade, brincadeira de infância, né? Eu e o Leandro sempre brincava de ter alguma coisa assim. Já tentamos montar um computador junto em casa na infância e acabamos com a luz da quebrada inteira, do cortiço. Sério? Puta, velho. Pegamos uma tampa de fogão, uns fios velhos que tinha lá de uma obra no lixo e falamos, vamos montar um computador. E aí colocamos a tampa do fogão em cima da cama que a gente dividia. E ligamos logo na tomada. Como é que podia dar errado isso? Pum. Era um plano perfeito, cara. Eu me pergunto como é que deu errado isso, cara. Ali já tinha a mente da tecnologia mente de do MacGyver. futuro. Já. Mente de MacGyver. Tinha uma autoconfiança enorme, né? Sim, não, sim. Não, pô, definitivamente. Vocês já estavam criando coisas juntos já na época. Já, mano. E aí, mas de certa forma, uma das primeiras vezes que eu acreditei assim que fosse possível e que tinha uma necessidade de investir nesse caminho foi quando eu vi o Emicida batalhar lá na Pampini, que tinha um show do Marechal depois. Não vou dizer que ali meus olhos fizeram igual tio Patinhas, igual duas cifras, mas meu coração se derreteu todinho, porque eu trabalhava no McDonald's e na ocasião eu não tinha folga aos sábados, né? Então eu tava há meses esperando para poder ver uma batalha. Então para mim foi o rolê, e ele era meu irmão mais velho, né? Então aquele foi o rolê da vida, assim, que eu tava tendo a oportunidade de estar perto dos ídolos que eu admirava, que ele me mostrava, que eu ouvia desde a época do Quinto Andar, o Slim, o Rael, enfim, Pentágono, Criolo, todo mundo. E aí eu já acompanhava as batalhas dele pela internet, via também toda a dedicação, a gente sempre teve próximo através da música mesmo, trocando referências um com o outro como irmão também. Mas foi a primeira vez que eu estive presente numa batalha de verdade, acho que foi 2006, se eu não me engano. E ali você viu ele fazendo o bagulho e falou, cara, era ainda uma naquele vida... formato, né, de subir em cima da cadeira mesmo. Total. Que o apresentava. Sem mic nem nada. E eu voltei, foi eu,
namorada dele, a irmã dela também, e a gente saiu do Cachoeira e foi. E eu me lembro que eu me emocionei profundamente. E não podia falar, né? Por quê? Porque a gente não pode entregar os pontos, né? Nós aprendemos que o homem não pode ser frágil, né? Eu era um moleque preto. E ele também não é uma figura também muito sensível, né? Como você bem sabe, tudo vira piada, tudo vira zoação. Não podia ver você Então emocionado. acabou a batalha, eu tive que... Todo mundo lá estava chorando, mas eu não podia chorar. Então eu voltei com aquilo na cabeça e fiquei com aquilo dentro de mim. Sério, esse foi o momento que, tipo, transformou, falou, meu, preciso sair fora do trampo e... Eu acho que foi o primeiro divisor de águas no sentido de... Eu nunca tinha ouvido isso. No sentido de imaginar que, assim, eu via todo o esforço dele, porque, assim, essa geração, a gente... Não só o Emicida, mas o Emicida, eu acho que tem vários fatores que fazem dele ser essa figura simbólica e representativa para a cena que é hoje. Mas o Projota, o Rashid, o próprio Pentágono também, entendeu? O Dandan, o Criolo, era uma geração muito aguerrida, que aprendeu muito com a geração que veio antes, mas ao mesmo tempo também o foco e a dedicação, a determinação para atingir resultados sólidos motivavam muito, assim. Isso eu sentia falta até no meu trabalho, porque eu não tinha essa autoestima, por exemplo, que o rap já tinha injetado neles, sabe? Total. De certa forma, de cabeça para cima, nariz para cima, usar o cabelo do jeito que quer. Então a hora que eu vi aquilo foi... Iluminação mesmo ali. Eu saí Era um moleque de quebrada completamente, né, mano? O máximo do trajeto que eu fazia era até a escola e até o McDonald's para trabalhar. E tinha ia, evidentemente, fazer aula de violão, também no Bom Retiro, no Projeto Guri. Mas existia uma limitação dos ambientes em que eu podia frequentar sem ter alguém mais velho junto comigo também, né? Que eu era menor de idade. Total. Cara, eu já vi várias fotos, né? E vídeos, assim, né? Tem os trechos de documentário, etc. Na época que vocês estavam fazendo, assim, literalmente fazendo as mixtapes, né? E não é que tipo, vocês falaram, toma aqui uma grana, me entrega meu mixtape. Não, né? Tem você, o Emicida e vários camaradas do começo ali da Lab, meu, o dia inteiro metendo carimbo, né? No CD, carimbo no CD, carimbo na capa do disco. Eu fico pensando assim, como é que mantém a paciência? Eu acho que é um grande... Talvez ache essa a coisa mais importante que eu observo, né, cara? Já conviveu muitos anos de perto. Então, eu acho que é a coisa mais importante que eu acho que eu observo em você como um asset, assim, que é tipo, a paciência para poder saber o próximo passo e também esperar o tempo das coisas acontecerem. Como é que você manteve a paciência ali quando o sonho ainda parece distante? Acho que é a primeira pergunta sobre, né, esse momento, né, de estar ali fazendo artesanalmente as mixtapes. E a segunda pergunta é se a tinta do carimbo dava algum barato, tá ligado? Se der... Barato de droga? Se der eu passo na papelaria hoje, peço meio litro. Tem que misturar cola de sapateiro na tinta. O cabeça sabe tudo de narcótico. Mas deixa de ser tinta. Não Na dava nossa barato. não podia, senão a gente apanhava. Imagina a quantidade de enquadro que a gente tomava na época, a gente podia nem se aproximar de qualquer tipo de droga, que aí a história realmente seria interrompida. Seria outra. Mas, na verdade... A determinação. A determinação e o foco, né? Quando eu saí do MEC, eu estava com 2 férias vencidas e meu chefe não quis me desligar. Então eu falei, beleza, mas eu vou sair do mesmo jeito. E treinei uma pessoa no meu lugar e falei para ele que ia sair, ponto, e acabou. E eu guardei esse recurso financeiro como uma segurança e investi na empresa e um pouco eu deixei guardado para caso tivesse alguma necessidade mais grave. E graças a Deus a gente não precisou usar para nada mais grave, usamos diretamente na empresa mesmo. E isso deu uma segurança para que a gente também conseguisse trabalhar a produção, a venda dos CDs e atingir o potencial de público que o trabalho do Leandro tinha, assim. E, na verdade, não tinha muita paciência, né? Era tudo para ontem, como está no documentário ali. E nossas metas eram ambiciosas. Eu lembro que
O Leandro falava que tinha que vender 1.000 CDs por dia. Só que era a gente que fazia os 1.000 CDs por dia. Ele se arrependeu da própria estratégia e agradeceu muito que tinha um público sólido depois do primeiro final de semana. Porque só para a gente vender os 3 mil primeiros que venderam no primeiro final de semana, assim, a gente já falou, fudeu, e teve que chamar o resto da família para ajudar a fazer. Se a gente vendesse 1.000 por dia, entendeu? Talvez a gente virasse caveiras. A partir do momento que houve o barulho ali ao redor do que vocês estavam fazendo, ao redor da figura do Emicida, eu imagino que o assédio das gravadoras majors, né, das Sony, das Universal, Som Livre da vida, tenha passado a acontecer constantemente. Como é que é dizer não quando o cara vem assim com um cheque e fala, olha só, venho trabalhar aqui que você vai ser, tá ligado, um grande sucesso? Porque eu não recrimino quem topa, isso já aconteceu algumas vezes no rap nacional, mas eu entendo que talvez se vocês tivessem topado alguma coisa do gênero, vocês não teriam montado esse micro-império que vocês montaram, né? Possivelmente. E a forma de evitar isso é tendo um artista leonino do lado. Mas é sério, tipo, como é que diz não? Porque tem muita molecada que é louca se autovalorizando mesmo. Cara, é só ouvir as primeiras letras de música do Emicida. Ele nunca baixou a cabeça pra ninguém, nem dentro de casa. Então, ele ia baixar para um cara de uma multinacional que não reconhecia o rap como uma música legítima ainda, né? Total. Então, tinha que estar à altura dele mas também, que achava que tinha alguma coisa para faturar ali. Não no sentido de achar que acreditava que tinha alguma coisa para faturar, mas no sentido de compreender que a história que a gente iria construir não seria respeitada dentro de uma estrutura que não respeitaria, por exemplo, a nossa própria venda de CD de mão em mão, da maneira autodidata como foi feita. Entendeu? Da maneira independente como foi feita. E, de certa forma, a gente teve algumas reuniões na época, sim, com 2 gravadoras grandes. Não foram reuniões ruins, não eram acordos que a indústria não vinha praticando, mas, ao mesmo tempo, a gente estava já frequentando o VMB, frequentando algumas premiações, entrando realmente para dentro do cenário da indústria mesmo. E, de certa forma, era um momento que o pop rock e o emo, né, estavam numa ascensão muito grande. E não existia um olhar respeitoso para com o rap naquela época. Sim. Né, dentro desses segmentos. E eu acho que isso também influenciou para que, de certa forma, a gente percebesse que era importante seguir no rumo da independência. Evidentemente que, durante um bom tempo, você se sente fragilizado, no sentido de estar no underground também. É isso que eu pensei. É complicado. Eu pensei, tipo, há a sensação de que você não é oficial? É muito complexo, porque tem uma questão do Brasil ser um país com dimensão continental, né? E ser um país que a gente estava trabalhando com uma música e com um gênero que não era respeitado dentro dos meios de comunicação, né? E que nem frequentava tanto também, mas que também não tinha muitos contratantes que iriam fidelizar realmente o que a gente estava querendo construir. Tanto quem produzia os espetáculos eram os próprios fãs e admiradores do gênero mesmo, né? Então, isso faz com que a gente tivesse pouca mobilidade para construir um fluxo de caixa de verdade, sustentar essa independência, de certa forma, com a qualidade do trabalho que a gente gostaria de desenvolver. Então, sim, não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão acertada de acreditar muito no nosso potencial no futuro. E meu treinador é Deus, né? O Leandro foi meu treinador, né? Então, de certa forma, ele tinha uma consciência de que aquele não era o melhor caminho mesmo para ele. Que da hora, que da hora. E o que a gente procurou fazer foi respeitar essa posição e trabalhar mais para o grande empreendimento que veio depois, que foi a Estela, né? Que é a filha dele. Brilhante, brilhante. Minha sobrinha. Eu sempre acho muito foda o jeito que vocês... Porque é muito fácil ali, tipo, cair, às vezes, na lábia de alguém. É muito fácil cair na própria insegurança. Por isso que eu falo, você fala que não é tudo pra ontem. Eu vejo realmente que vocês tiveram paciência, tá ligado? A coisa toda durante a pandemia, eu vi que vocês tiveram paciência.
para segurar aos pontos. Eu discordo quando você fala assim que não tem. Acho que tem paciência. Vamos trocar paciência por estratégia, tá ligado? Talvez seja a melhor palavra, não sei. Me diz uma coisa, agora um pouco mais, né? Vamos tratar um pouco assim da parte Fiote, cantor, compositor. O quanto que as atribulações de cuidar da máquina da Laboratório Fantasma toma seu tempo como artista? Toma o tempo como um todo, né, na verdade. Mas hoje eu diria que eu tenho conseguido desenvolver uma cultura dentro da empresa que tem me dado uma liberdade maior para conseguir acreditar que é possível desenvolver o meu trabalho também, como artista, como compositor. E no fundo, onde tiver arte, onde tiver entretenimento com poder de transformação, eu me sinto motivado de verdade. Eu percebi, trabalhando na indústria também, que o meu papel como empresário é significativo e relevante. Poucas foram as vezes que eu realmente estive num ambiente para fazer negócio onde tinha uma outra pessoa negra do outro lado da mesa. Total. Poucas foram os escritórios, exceto de selos e de parcerias de shows que existem, que eu realmente vi mulheres ou pessoas negras fazendo negócios com a gente, sabe? E respeitando a legitimidade do que a gente faz. Né? Tanto que eu sofri inúmeros casos de discriminação no começo da década passada, relacionadas a isso, realmente, porque diferente das gerações que vieram anteriormente, a gente estava vivendo um momento de uma transformação no Brasil, de fato, né? Uma transformação social, uma transformação tecnológica, uma transformação no sentido dos gêneros musicais que estavam passando a ser valorizados de fato, e a gente era, saindo da periferia, essa inovação, só que com a cabeça e a autoestima para cima, diferente de outros gêneros que vieram antes, com uma consciência muito grande da nossa negritude. Total. Talvez não com responsabilidade, mas com uma consciência de que nem o filho da puta ia fazer com a gente uma coisa que foi feita antes, né? Então, eu acho que isso foi importante. Quando eu começo a estudar, adentrar de fato nesse meio, ver esses desafios de diversidade muito grande, eu passo a perceber que aquilo era importante até para a minha própria música. Total, entendeu? foda. E assim, você falou, né, que hoje em dia está tentando, né, que está tentando criar um ambiente dentro da gravadora onde você se dá tempo para ser o artista. Você é confortável com a ideia de delegar? Você se vê delegando mais coisas, né, no futuro da Lab? Ou você acha que você vai estar sempre ali, tipo, de olho em tudo que está rolando? Acredito que sim, isso já vem acontecendo, né, de certa forma, né? Veja, fazer uma empresa, estruturar uma organização como a Laboratório Fantasma no Brasil, que é um país estruturalmente racista demais, só foi possível através do que eu chamo de empreendedorismo da intuição, na verdade. Não só da intuição, mas como da necessidade, né? E aí você passa a perceber que o desafio não é só o seu autodesenvolvimento, é o desenvolvimento de todo o ecossistema para criar uma cultura onde você tenha pessoas, entendeu, que trabalhem com seus valores. Isso eu não estou falando só na Lab, eu estou falando no mercado como um todo. Sim. Todas as parcerias de negócios que a gente fez desde o princípio da Laboratório Fantasma, a gente sempre enfrentou um desafio onde a gente teve que ser didático e quase fazer tutorial de como trabalhar com a música rap, como trabalhar com a cultura hip hop, quais eram os valores que significavam para a gente. Isso tem um valor que não é colocado dentro do ambiente corporativo tradicional. Então a gente trabalha numa lógica decolonial, completamente. Então, na verdade, os nossos valores, que é o que a gente aprendeu na base da nossa família e dentro da... Porque, por exemplo, as pessoas não falam, mas o rap, o samba, é também uma forma de ensinar sobre socialização, é também uma política e ciência social muito forte. Foi isso que deu autoestima pra gente. E, cara, se você pegar as letras de rap, você aprende sobre modelo de negócio. Sim. Se você pegar as letras do Arlindo Cruz, você aprende sobre o que é bem-estar, respeito ao indivíduo e humanidade. Entendeu? Então, isso foi a nossa faculdade. Então, não é que a gente chega nesse ambiente sem uma consciência realmente do que a gente tem que fazer, é que a nossa escola foi a rua. Total. Entendeu? E dentro desses valores, a gente começou a enfrentar esses desafios e eu comecei a perceber que, na verdade, era um negócio justo, era uma troca
de produtos e serviços justo entre as duas partes, entendeu? E que a gente tinha um produto que era muito valioso. Total. E que, acima de tudo, o conhecimento que a gente tinha poderia ser, como está sendo agora, um divisor de águas na indústria, de verdade. Então, era importante que a gente estruturasse e conseguisse fazer uma empresa estrategicamente sólida, com os valores da cultura hip-hop, de fato, entendeu? E foi isso que influenciou os lançamentos que a gente fez depois com a Sony, foi isso que influenciou as parcerias com as marcas que a gente tem feito hoje, porque é com esse público que a gente dialoga que o Brasil hoje tem procurado contato e comunicação, mas não são essas pessoas que estão dentro das tomadas de decisões, na liderança das empresas. Por isso, meu papel como homem negro, empreendedor, liderando uma empresa como a Laboratório Fantasma, junto com o Emicida, é significante para além da cultura hip-hop, para além do rap. Porque a gente prova todos os dias que é possível fazer negócio com base em outros valores. E isso tem um preço caro, a nossa rotina pessoal, a nossa vida pessoal, de fato, sabe? Agora, isso não quer dizer que essa missão não tem que ser enfrentada. Então, eu encaro como uma necessidade, na verdade. Quando eu vejo, por exemplo, a Alice Brandão como deputada, evidentemente que a Alice Brandão gostaria de estar tendo uma atuação muito mais como artista e compositora, que é o maior dom que ela tem. Mas numa sociedade tão desigual como a nossa, a gente não pode se calar diante das desigualdades e se a gente tem essa responsabilidade, aparece a necessidade. Entendi. Entendeu? Teve uma coisa que você falou durante a resposta que eu pensei já num gancho pro doc, o doc do Amarelo, né, cara? Que foi um doc extremamente bem quisto pelo público, pela crítica. E eu acho que o que eu mais gosto dele acho que quando as pessoas vão assistir, pensam que é o tradicional doc que conta, né? Como é que fez faixa 1, 2, 3, 4, Eu acho que é o que todo mundo que foi assistir a princípio desavisado estava esperando. E aí quando você vai ver, é uma aula concisa e didática, divertida sobre negritude brasileira, sobre música brasileira. Como é que foi para vocês o estalo em falar, não, a gente tem uma chance de fazer aqui esse doc, né, falando do Amarelo, mas não vai ser exatamente sobre o Amarelo, vai ser sobre tudo que inspirou a gente até chegar aqui no Amarelo. Eu acho que isso que é o grande gênio desse produto. Da onde que veio essa ideia? Cara, a gente, na verdade, já estava com a ideia de desenvolver esse documentário dentro do projeto, dentro do conceito de experimento social que o Emicida trouxe para nós, né? E aí a gente, junto com o nosso time, né, as meninas da Indômita, nosso time de marketing, a equipe da Lab, a gente desenvolveu essa ideia. Só que realmente o documentário seria mais sobre o processo criativo do disco, num primeiro momento. A gente tentou estabelecer pontes de negócio com algumas das plataformas de streaming. Muitas delas declinaram a proposta antes da pandemia, mas tanto que antes da captação a gente estava com uma decisão cruel, porque ia ser o produto audiovisual mais caro da nossa história, num momento complexo econômico para o Brasil, né? Porque 2018, 2019 não foi um ano fácil para a economia brasileira, isso evidentemente afetou os nossos negócios. Até porque a gente estava ainda se recuperando dos investimentos do São Paulo Fashion Week também, que foram altos. E a gente ficou nessa registro, não registra. Mas aí, sou filho de Ogum, né, filho? Vou abrindo os caminhos ali. É Ogum, Exu e Xangô aqui. Então a gente viu que tinha que fazer, que era a missão. Vocês rodaram independente? Rodamos independente, na Tora. Depois e a gente decidiu na semana. Depois que vocês foram distribuir? A gente já tinha o plano para captar, só que o investidor, que era a plataforma de streaming que ia entrar, já estava com o projeto há quase 8 meses. E reunião vai, reunião vem. Acho que vai sair, acho que não vai sair, pelo amor de Deus, vocês estão vamos foder. Que não foi a plataforma sei lá, no final. 10 de novembro, eu falei, gente, não dá mais para esperar, tchau, obrigado, tamo junto. A gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Mas não tenho como esperar vocês se organizarem mais. Ou vocês assistem quando tiver no Netflix. E aí ficamos um pouco para baixo assim, mas logo se levantamos, falando, quer saber, vamos registrar essa porra, mano. É um momento histórico. E conversamos com os fornecedores, montamos uma equipe, né? Nossa equipe de produção liderada pela Raíssa, pela Lohana, na época. E levantamos isso rapidão, assim.
E aí, rapaz, quando a gente estava lá, a gente percebeu que a gente estava fazendo história mesmo, todo mundo, né? Teve esse sentimento, já sabíamos antes, mas sentir a energia do teatro naquele dia foi uma energia ancestral, uma das maiores que eu já senti na minha vida, assim. Que do caralho. E mais uma vez a certeza de que tínhamos feito a coisa certa, porque seria triste se a gente não tivesse acreditado no potencial da história, que a gente tinha capacidade e a necessidade e a missão de contar daquele dia, né? Que foda. Então, só que aí depois veio a pandemia, né? A gente fez o bloco no começo do ano, daí quando veio a pandemia, a gente se sentiu desamparado. E aí quando a gente começou, logo na primeira semana de março, assim, e agora? E o DOC, o que a gente vai fazer? A gente estava já produzindo o projeto Amarelo Prisma também. E foi quando a gente em reunião, eu tive esse insight e dividi com os meninos, estava uma reunião de equipe mesmo. Falei, tipo, cara, se a gente aproveitar que 2022 vai ter uma discussão muito importante em relação ao modernismo e a gente contasse a história do Brasil pela nossa ótica, entendeu? Que aí é a série documental. E aí todo mundo achou do caralho porque tem uma questão muito importante de discutir culturalmente qual foi o movimento relevante na sociedade para a cultura brasileira realmente no último século, né? E aí é inegável a importância do samba e da cultura negra. Sim. Só que até então essa história ainda não tinha sido legitimada. Então, seria pequeno da nossa parte, embora fosse completamente legítimo, a gente contar uma história em cima tão somente do projeto musical do Amarelo. Até porque, para a gente poder explicar o conceito que o Emicida desenvolveu em cima do Neo Samba, a gente precisava contar essa história, porque está intrinsecamente ligado ao próprio desenvolvimento do gênero e da cultura diaspórica e da cultura da periferia, o próprio desenvolvimento que ele teve musicalmente também. Então, essa peça precisava ser encaixada e esse foi o melhor caminho. Agora, uma coisa que, assim, né, você vê na estica, uma coisa que é inegável é o seu apreço pela cultura fashion, pela moda, né? Você é um fashionista? Acho que todos nós que somos do rap de verdade, assim, do rap, da soul, da funk, do samba. Gosta de estar... Pô, a gente gosta, muitas vezes a gente só não tem a bala pra estar com as melhores roupas, né? Mas eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de andar bem vestido, assim, né? E quero prover isso para as pessoas. Como é que isso... Né? Porque a coisa de camiseta de artista, né? Com a capa do CD... né, a foto do artista, tipo, isso aí é o merch, né? É um básico que todo mundo oferece, e vocês ofereciam isso no começo. Da onde que veio a ideia de entrar, falar, vamos fazer coleções de moda para, né, terem desfiles, né, sei lá, no São Paulo Fashion Week, de forma... tipo, realmente grandiosa e, principalmente, além da motivação para fazer isso, como é que você enxerga a moda no Brasil, né, do ponto de vista, né, de desfiles e entender corpos diferentes na passarela, a influência da Laboratório Fantasma nisso? Essa virada, a primeira grande iniciativa que a gente teve foi em 2012 com a Nike, quando a gente fez um tênis, Total. Que era o É Possível, na época das Olimpíadas. E ali despertou esse desejo grande na gente de dar esse passo. Mas a virada realmente de chave foi 2014 para 2015, e aí foi um olhar estratégico, na verdade, no sentido de a gente, quando o funk e ostentação começou a ter uma grande explosão, a gente perdeu o controle completamente da nossa marca. Graças a Deus, e foi ótimo isso. Porque era MC de funk usando bombeta, rua, nós, tudo que é lugar. Aí o Mano Brown gravou, inclusive passou esses dias, onde é que foi? Em algum programa de TV. Histórico, né? Jornal Nacional anunciando o show do Racionais no Rock in Rio e o Brown usando bombeta, rua é nós. Não sei se você viu isso. Que não vi essa. Gravação do DVD do Seu Jorge. Sensacional. Foi acho que 2012. E aí, mano, tinha a gente usando, o Guimê usando, bancando os plaquetes aí, dentro de... Porra! E o Brown usando no DVD do Seu Jorge. Mano, perdemos completamente o controle, começamos a ser pirateado em tudo que era lugar. Eu lembro que uma vez eu fui
no Shopping Day, eu vi uns bonés é nós feio. E aí eu fiquei injuriado, eu tava... Minhas sobrinhas, aí fui lá e falei pro cara assim, mano, quanto você pagou nesse boné, né? Porque eu tava ali em Santana, né? Falei, pô, mano, vou vender pra esse cara, né, mano? Aí o cara falou pra mim assim, a gente paga 11, aqui a gente vende por 30. Aí eu vi que o negócio era ilegal mesmo. Aí eu falei pra ele, pô, mas a marca não sei se você sabe, mas a marca é minha, cara. E tipo, você não tem interesse que a gente negocie e tal. Ele falou, quanto você consegue me passar? Eu falei o preço pra ele, ele falou, cara, não dá, vai ficar muito caro. Total. O cara trabalhava no comércio ilegal, né? Um comércio alternativo completamente. Eu fiquei triste aquele dia, que meu desejo era pegar todos os bonés, colocar no bolso e falar, é meu, não vai mais vender, mas não teve jeito. E aí foi quando a gente percebeu que, na verdade, para as pessoas se conectarem com a nossa marca, é importante as pessoas entenderem nosso propósito, a missão e realmente por que era importante elas fidelizarem e investirem num trabalho como o da Laboratório Fantasma. Porque, de certa forma, a gente reinveste esse dinheiro todo na cultura hip hop, a gente reinveste esse recurso todo no desenvolvimento de pessoas também. Então, esse foi o olhar estratégico que a gente teve para entrar no segmento da moda, e a gente fez a primeira incursão ali em 2015 numa parceria com a West Coast, que foi muito bem sucedida. Tive uma música com a Tássia, corre sempre, se eu não me engano, a primeira coleção. Tássia Reis? Foi. Tássia Reis, o Emicida convidou ela para participar. A música a gente teve, quando 2014 para 2015, a gente foi produzir o disco da África também, foi sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. A gente fez a coleção Um Drop, depois fizemos a coleção Cápsula, que desfilou na Casa de Criadores, com o André Hidalgo, porque a West Coast era uma das empresas financiadoras do evento, patrocinadoras do evento, né? Quente. E o evento, e analisando muito o que estava acontecendo fora, assim, a gente percebeu que tinha um potencial muito grande ali. E aquilo reverberou positivamente para a nossa marca, mas a gente teve alguns pontos estratégicos que fez com que a gente, na parceria com a West Coast, não conseguisse fazer com que o nosso público consumidor final acessasse todos os itens que a gente estava comercializando, né? Então foi quando a gente fez uma reunião estratégica com a West Coast, também redefinimos o modelo de parceria e eles apoiaram os próximos desfiles da Lab mesmo. E aí foi quando a gente teve uma conversa com o João e convidou ele para fazer um dropzinho de uma coleção. E aí o João se empolgou, na verdade, na época. Ele falou, não, vamos fazer. E a gente queria desfilar de novo na Casa de Criadores. E aí o João falou, não, Paulo viu o desfile de vocês na Casa de Criadores, acho que ele vai adorar se vocês fizerem São Paulo Fashion Week. E aí a gente falou, caralho, será que a gente faz isso? Foi uma decisão difícil de ser tomada, porque era um risco muito grande para a empresa. E não tínhamos consciência de se a gente estava no tamanho realmente de dar um passo como esse. Só para eu ter noção, quanto que se gasta para fazer um desfile? Pois são informações privilegiadas, eu não posso não, meus investidores mas é uma bala. Vão me tirar da sociedade. É mais caro que fazer um CD, por exemplo? Mais caro que fazer um CD. É mais caro que fazer um CD. Tanto que a gente entregou ali os 3 desfiles, o primeiro que foi o Yasuki, foi um dos mais emblemáticos de toda a história do São Paulo Fashion Week. E ele chocou o Brasil num nível que nem a gente imaginava que aconteceria. Sabe? Porque, na verdade, para nós, sem vício, virgem de desfile completamente, o que a gente estava colocando na passarela era o que a gente acreditava ser autêntico, verdadeiro, com os nossos valores e com o máximo de criatividade que a gente pôde fazer ali. E, de certa forma, o Brasil é um país tão racista e tão excludente que isso teve um boom de visibilidade muito grande, porque demonstrou de maneira muito direta... Que estava faltando essa parada. De maneira muito direta, o tamanho, o abismo da desigualdade, o abismo da exclusão dentro do segmento da moda. Do caralho. Entendeu? Do caralho. Vamos falar um pouco do casting musical da Lab, né? Além de você, a gente tem o Rael, tem a Drica e, como a gente já mencionou, tem o Emicida. O que cada um traz para a cultura? A gente, na verdade, tem um propósito muito similar de vida. Viemos de ambientes muito similares, com trajetórias de vida similares.
e um desejo muito forte de restabelecer, na verdade, um produto na música brasileira que ainda consiga garantir a importância da arte na transformação do indivíduo que vai estar em contato com ela, sabe? Total. Todos os nossos trabalhos têm essa vocação muito profunda, assim. E como a gente falou no começo da entrevista, né, a gente procura trabalhar com artistas porque artista independente trampa muito, como diz o crioulo, né? Total. E artista operário de verdade, sabe? Então, para você escolher estar numa estrutura como a nossa, o artista também precisa se dedicar e valorizar o quão desafiador foi construir uma organização como essa que valoriza a criatividade dele de verdade, que valoriza ele como indivíduo, porque eu sempre digo que eu não administro carreiras, eu administro vidas, entendeu? Essa é a grande diferença, talvez, da gente, que é muito players intrínseco, assim, você vê o trabalho e o que essas pessoas são. Brother, qual que é o produto da Beyoncé? Ela mesma. Qual que é o produto do Jay-Z? Idem. Qual que é o nosso produto? Vocês. A gente. Você acha que alguma dessas empresas de entretenimento vai fazer uma estratégia anual pensando se a Beyoncé está bem emocionalmente, pensando se o Jay-Z está bem emocionalmente, pensando se ele está criativamente bem? Por isso que é importante ou a gente estar no topo dessa liderança ou a gente trabalhar com empresas que vão ver, para além do potencial de faturamento, o valor humano do produto que elas vendem. Você tinha falado, né? Acho que antes de começar, para a gente não entrar em polêmica, eu vou entrar numa polêmica aqui agora com você, Fiote. Quando pintou o Fiote do funk, o que você fez? Você falou, fudeu, velho, daqui para frente os caras vão estar sempre misturar nós. E isso rolou semana passada aqui, alguém perguntou, pô, é o Fiote do funk? Quem foi? Tá aqui? MC Fiote. Quem tá aqui? Tá aqui? Quem te perguntou? Não, não tá aqui não. Acho que tá fora, mas perguntaram. Acontece muito. Eu já recebi ligação de gravadora internacional convidando para participar de música e crente de que eu estava ligando pro artista certo. Eu já entrei em bate-papo do Clubhouse para falar sobre funk, porque me chamaram falando que era o Fiote. E eu cheguei lá e o assunto era completamente... Ainda bem que eu sou um cara antenado que ouço música, porque eu sabia responder, mas eu não era o Fiote. As pessoas vivem me marcando em posters e flyers do Fiote quando tem show. Virou uma confusão minha vida, cara. Mas eu gosto pra caralho do MC Fiote. Ele é um moleque muito revolucionário, assim, né? Porra, sim, o Mutantan foi um clipe incrível. De certa forma, a marca é nossa, na verdade. E eu espero que a gente não tenha nenhuma discussão judicial sobre isso. Vai ficar tudo bem. Mas eu quero... Vai ficar tudo bem. Quero que as pessoas saibam que eu sou o Fiote do rap, da MPB. Foda vai ser se ele também resolver fazer MPB, se ele resolver montar um selo de rap, entendeu? Aí vai, puta, aí fudeu. Mas no mais... Aí é problema para os advogados tem resolverem. O MC Niak também. MC Niak tem? Tem, MC Niak explodiu, cara. Agora, ano passado, do funk, ano retrasado, MC Niak. Pra quem não sabe, Niak é também Niak é o DJ do Emicida. Teve MC Drica também. Tá difícil, hein? Daqui a pouco vai aparecer uma banda. Precisamos pesquisar os nomes antes de lançar a nossa marca. Chamado Rael. A Ludmilla era MC Beyoncé. MC Beyoncé, pode pá. Quem não lembra dessa? Pode pá, Ludmilla era MC Beyoncé. E aí, hoje é Ludmilla, mas eu acompanho desde a época. Ali realmente rolou um bagulho de tipo, ó, não pode ser, você não pode lançar com elas estão com uma gravadora grande, também ia dar BO, né? Ia dar um problema. É igual nossos samples que a gente não pode falar aqui. Ai. Me diz uma coisa, pra gente fechar aqui, né, pra eu poder atualizar o meu LinkedIn, tá ligado? Fiote, olha aquela câmera ali, é a sua, cara. Eu já trabalhei na Lab 2 vezes, somando aí mais de 3 anos de trabalho. Olha naquela câmera ali e conta, pra eu poder botar no meu LinkedIn. Conta como é o Ronald Rios profissional pra sua empresa. E assim, se você falar mal, não vai entrar na edição. Então, fica à vontade. Cara, foi incrível trabalhar com você, assim, tanto incrível. dos projetos que a gente desenvolveu com a Emicida, inicialmente. Incrível a A palavra. gente foi aprendendo como trabalhar junto, né? E eu gosto de ver eu gosto de ver qual o melhor talento das pessoas. E era muito nítido em você que seu talento, na verdade, se você gosta mesmo, a gente faz várias coisas, mas você gosta mesmo de escrever, você gosta mesmo de apresentar,
de fazer suas piadas, entendeu? De usar todo o conhecimento que você teve, que você adquiriu nas empresas que você trabalhou, nos programas que você passou, em prol de algo que vá, de certa forma, alimentar a cultura que você gosta. De certa forma, eu vejo que você sempre pode fazer várias coisas, pode fazer comercial, pode fazer várias coisas, mas seu olho brilha quando você está fazendo um programa que fala sobre cultura urbana, sobre cultura hip-hop, tá ligado? Cara, meu liquidinho depois dessa, cara, então, eu tenho que ignorar o pessoal que vai me adicionar. Né? Pô, muito obrigado, Fiote. Você conferiu aqui, hoje ele, sim, businessman valeu, de Adriano, ouro, valeu, que comanda a Laboratório Fantasma, cantor e compositor Evandro Fiote.